Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques dessa edição. Caçapava se mobiliza em campanha de educação no trânsito. Mais de 1 milhão de pessoas no mundo são vítimas de uma doença silenciosa. Cidade de Natividade da Serra tem o maior índice de analfabetismo na região. E na série O Trabalho do Futuro, você vai acompanhar os avanços tecnológicos nos transportes coletivos e nas cirurgias robóticas. E veja também. Você tem medo de envelhecer? Você sabe o que pode fazer para não ter esse medo e ter uma velhice saudável? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Estamos recebendo a fisioterapeuta Maria Gorete dos Santos, está aqui conosco para desmistificar essa história e empurrar esse alemão chamado Alzheimer para bem longe. Já, já. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial que começa agora. Seja muito bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV digital e na web. Abrimos essa edição com um alerta. O estilo de vida cada vez menos saudável da população é o responsável pelo crescimento dos casos de diabetes em todo o mundo. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, o número de pessoas com essa doença aumentou 61% em 10 anos. No Brasil, mais de 16 milhões de adultos são diabéticos. A doença é mais comum entre mulheres e pessoas acima de 65 anos e é caracterizada pela elevação da glicose no sangue. Existem dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 normalmente ele é genético, então desenvolve em jovens e crianças, e o tipo 2 normalmente ele é por alimentação e sedentarismo, desenvolve mais ou menos a partir dos 40 anos. O senhor Nelson Ramos é uma vítima dessa doença. Ele descobriu através de exames de rotina. E, infelizmente, o nível de glicose no sangue só tem aumentado. Quando eu trabalhava na fábrica, eu sempre ia no médico, né? Sempre estava fazendo exame. E ele uma vez falou para mim que eu tinha tendência a ter diabetes. Então isso foi quando eu tinha uns 52 anos mais ou menos. E daí sempre eu fiz exame, sempre eu fiz. Aí, a partir dos 54, 55 anos, aí que começou a alterar para 110, 120 e por aí foi. Agora chegou uma altura exagerada já, né? Para evitar a diabetes, basta mudar alguns hábitos simples no dia a dia, como a alimentação. Redução de gordura, de carboidrato principalmente, e atividade física. Principalmente 30 minutos, caminhada, 3 vezes por semana já está ótimo. A campanha já existe há 29 anos e aconteceu na Praça Dom Epaminondas, em Taubaté. A ação foi desenvolvida pelos próprios alunos do curso de medicina. É o primeiro contato que os alunos vão ter com o paciente. Então, são os alunos do primeiro ano de medicina que vão estar fazendo esse contato com o paciente e são os alunos do segundo ano que fazem o evento. Então, é o primeiro contato direto que eles têm com o paciente. Então, já começa a desenvolver essa relação médico-paciente desde o começo. A intenção dos alunos é que todas as pessoas diabéticas recebam o máximo de orientação para conseguir levar a vida igual a do seu Raimundo, que já tem a doença há 10 anos e faz o tratamento corretamente. Eu faço trabalho voluntário da escola Morabude, né? Já vai para 10 anos também. E me sinto muito bem fazendo isso. Não atrapalhou em nada. O número de pacientes que recorreu à campanha de vacinação contra a gripe está sendo menor que o esperado. Especialistas da saúde alertam sobre a importância de receber a imunização até o dia limite da campanha, período que antecede o inverno. Os dados do Ministério da Saúde mostram que pouco menos de 14 milhões de pessoas foram vacinadas, enquanto o objetivo era vacinar mais de 54 milhões. O dia 13 de maio, próximo sábado, foi escolhido para a mobilização nacional, a fim de garantir um aumento da distribuição dos 60 milhões de doses da vacina. Especialistas da saúde alertam sobre a importância de receber a imunização até o dia 26 de maio, período que antecede
antecede o inverno, para não haver agravamento dos problemas causados pela doença. Os estados do sul do Brasil estão com a maior cobertura vacinal até o momento, enquanto Piauí, Pará, Mato Grosso do Sul, Roraima e Alagoas estão com a menor cobertura. Com relação ao público-alvo, os profissionais de saúde fazem parte do grupo que mais procurou pela imunização, seguido pelos idosos e mulheres que acabaram de dar à luz. Indígenas, crianças, professores e gestantes são os que menos procuraram pelo medicamento. As vacinas estão disponíveis desde o dia 17 de abril em todos os postos de vacinação. A prioridade é vacinar crianças de 6 meses a menos de 5 anos, pessoas da terceira idade, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, professores e deficientes. É importante lembrar que os deficientes devem apresentar prescrição médica no local de vacinação. Você já ouviu falar em Maio Amarelo? A campanha foi criada com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Algumas cidades da nossa região já estão aderindo a esse movimento. Veja. E a cidade de Caçapava entrou no clima do Maio Amarelo. E para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com a educadora de trânsito, Marcela do Carmo. Olá, Marcela. Qual que é o objetivo dessa campanha? Bom, o objetivo do Maio Amarelo é conscientizar toda a sociedade para a redução do número de acidentes de trânsito, pois a gente está morrendo muito mais no trânsito do que de todas as outras doenças cardíacas, câncer. Então estamos um nível altíssimo e em 2011 foi decretada pela ONU uma década de ações para redução em 50%. E aqui em Caçapava não é diferente. E quais as ações que estão sendo desenvolvidas aqui na cidade de Caçapava? Hoje a Educação para o Trânsito está com um mês de conscientização através de ações, de abordagem aos motoristas, condutores no geral, elogiando as boas ações. Estamos entregando uma multa fake, né? O condutor acha que ele vai ser notificado, mas na verdade a gente vai elogiar as boas escolhas. Um cinto afivelado, uma cadeirinha para criança. Os pequenos detalhes, na hora que a gente entra no carro, dentro de uma moto, no carro, o que faz a diferença na segurança e na salvaguardar o nosso corpo, porque todos somos pedestres, a gente acaba não lembrando disso, né, atrás de um volante. Outras intervenções que a gente tem também em prédios públicos e comércios de grande circulação, com equipamentos de reabilitação, com informações de publicidade a respeito de estatística e a temática do Maio Amarelo esse ano, que é a minha escolha faz a diferença, né? Então, pequenos detalhes fazem todo o efeito. E qual que é a estimativa de acidentes de trânsito aqui em Caçapava? Olha, em Caçapava, nos últimos anos, a gente conseguiu reduzir com esforços de engenharia de trânsito, sinalização, a educação para o trânsito e a fiscalização. A gente conseguiu reduzir, nos últimos anos, cerca de 20%. Ano a ano, desde o começo da década implantada, a gente vem reduzindo mais de 25%. Então, estamos dentro do programado pela ONU nesse período da década. A gente tem em torno de 30 acidentes, 30 ocorrências de trânsito em Caçapava por mês. E as fatalidades são poucas, graças a Deus. A gente tem no máximo 3 a 4 vítimas fatais por ano. É pouco perto de outras cidades, mas pelo tamanho de Caçapava, sempre é um incentivo para que a gente corra atrás e intensifique todas as ações para reduzir no máximo possível. Muito obrigado pela entrevista, Marcela. Segue o repórter setorial. Na 7ª parte da série especial O Trabalho do Futuro, você irá acompanhar avanços tecnológicos na montagem de transportes coletivos. Esta empresa atende principalmente agências de comunicação, organizadores de eventos e artistas, mas o que pode ser feito por máquinas como essas é visto praticamente sem limitação. Um dos exemplos é esse micro-ônibus nos Estados Unidos, que roda sem motorista e, segundo os projetistas, já está pronto para rodar, só esperando regulamentação do governo. O veículo tem capacidade para 12 pessoas e pode ser usado em passeios de grupos. Mas o que mais chama a atenção é que muitos componentes são feitos em impressoras 3D. Segundo a empresa, um ônibus pode ser impresso em 10 horas e montado em mais 1 hora. A empresa já imagina centenas de microfábricas ao redor de todo o mundo nos próximos anos. A impressão 3D também já tem sido usada na medicina. Já existem registros de próteses humanas
feitas em equipamentos do tipo, mesmo sem aval de um médico. Na França, cientistas criaram bioimpressoras capazes de imprimir tecido humano em 3 dimensões. O resultado vem da união entre células humanas e colágeno. Depois da produção, em alguns dias, a epiderme começa a ganhar forma, assim como todo um mercado de trabalho. Nós estamos falando de futuro, e como é futuro, é algo que a gente está fazendo algumas suposições. Entretanto, são suposições que, se a gente olhar a tendência e o que está acontecendo no mundo, nos leva a crer que efetivamente isso vai acontecer e vai acontecer muito mais rápido. E eu não digo só em até 10 anos, não. Isso não terá mais fim. Não terá mais fim porque a tecnologia está aí fazendo ruptura e isso não vai parar. Neste ano, 3 tipos de candidatos ganharam isenção da taxa de inscrição no Enem. Conheça os beneficiados do programa. Apesar da edição do Enem deste ano ter uma taxa mais cara, 3 tipos de candidatos devem ser isentos do pagamento de R$ 82,00 para realizar as provas. Segundo a lei que trata de isenções, quem tem família com renda per capita de até 1,5 salário mínimo, cursa ensino médio em escola pública ou é bolsista integral em rede privada, deve ser isento do pagamento de taxa de vestibulares, concursos e demais processos seletivos. No caso do Enem, esses candidatos devem ter em mãos os documentos que comprovem a situação de carência. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais são os beneficiados com o Bolsa Família, por exemplo, destinado a famílias carentes. Eles também estão isentos, já que, pelas regras do Enem, candidatos de famílias que recebem até meio salário mínimo per capita ou até 3 salários mínimos por família são considerados aptos a receber a isenção. Os candidatos inscritos no CadÚnico devem apresentar o número de identificação social no sistema de inscrição do Enem. Fique agora com o comentário do professor universitário Gabriel Aquino. Falando sério, hoje o tema do nosso bate-papo, do nosso comentário, é a grande conquista do time de voleibol do Funvic Taubaté. O Funvic Taubaté tornou-se vice-campeão da Superliga de voleibol. Essa Superliga estava presente nesses 2 times, a base da Seleção Brasileira de Voleibol, campeã da Olimpíada do Rio de Janeiro. Para nós, no Vale do Paraíba, é o maior feito em toda a história do Vale do Paraíba. E nós vemos a necessidade de cada vez mais investir e colocar, né, a nossa identidade esportiva do Vale do Paraíba. Nós vemos ali com esta conquista, e não somente essa, o time Funvic Voleibol de Taubaté também ganhou a Copa do Brasil e foi campeão paulista neste ano. São conquistas importantíssimas e que mostram a potência ou o potencial do esporte no Vale do Paraíba. Que nós possamos olhar cada vez mais, não somente para o esporte de alto rendimento, mas pensarmos na formação de uma base, de uma escola de base do voleibol aqui no Vale do Paraíba, para preparar jogadores de alto nível esportivo, não somente no voleibol, mas também em outros esportes. No próximo bloco, você acompanha a continuação da série especial O Trabalho no Futuro, sobre as inovações na área de saúde. Continue conosco, voltamos já.